Oi, eu sou o Gape e hoje eu vou te apresentar um nexo de Leon Kennedy. Imagina você ser um policial novato de Raccoon City. Tá atrasado pro seu primeiro dia de trabalho. Não tem onde ficar. Sua namorada vai lá e termina com você. E por causa disso, se enche de bebida. Só que mesmo com ressaca, vai enfrentar um apocalipse zumbi. Esse é o Leon, o personagem fodão dos games que vai ter seu requiem no próximo jogo. No Resident Evil 2, nosso querido Leon encontra Claire Redfield, que também tinha acabado de chegar na cidade, em busca do seu irmão, Chris Redfield. Como ambos estavam completamente despreparados e assustados em meio ao caos, eles se juntam, fogem, porém acabam sofrendo um acidente que separa eles. Na delegacia de polícia, ele consegue achar alguns equipamentos para se defender. Encontra Cherry Birkin e, posteriormente, Ada Wong. Como tem duas versões desse jogo, a antiga e o remake, na versão antiga, a Ada fala que está procurando pelo namorado. E na versão remake, diz que buscava provas para incriminar a Umbrella Corporation, a empresa que basicamente começou o apocalipse zumbi após soltar o T-Vírus nos complexos de pesquisa da Arklay. O Mr. X é uma bioarma criada pela Umbrella Corporation para eliminar sobreviventes e, consequentemente, qualquer resquício ou provas que tivessem ali. No entanto, como o Leon é um problemão para esse cara, Mr. X vira um stalker maluco durante o Resident Evil 2. Como essa franquia gosta de colocar todo o alfabeto em frascos, a gente tem o criador do G-Vírus, William Birkin. Ele se tornou um monstro insano. Posteriormente, Leon, Claire e Cherry se encontram, derrotam Mr. X e fogem por um túnel escondido. E, depois, o laboratório explode, mas eles conseguem fugir daquela cidade. Nesse jogo, a gente tem uma parceria entre Krauser e Leon. Porém, é uma versão muito mais insana do Leon, onde ele foi recrutado, treinado pelo governo dos Estados Unidos. Por causa dos seus feitos no Resident Evil 2, ele se encontra com o Krauser, onde ambos são enviados para Operação Javier. Nessa missão, eles teriam de investigar Javier Hidalgo, que estava com uma amostra do T-Vírus, o que fez com que eles enfrentassem muitos zumbis e armas biológicas criadas a partir desse vírus. No entanto, o Javier acaba se fundindo com uma flor gigante que continha um vírus chamado T-Verônica, criado pela doutora Alexia Ashford, e ele se torna um monstro absurdo, mas é derrotado por Leon e Krauser no final do game. No Resident Evil 4, Leon é enviado em uma missão na Espanha para resgatar Ashley Graham, filha do presidente dos Estados Unidos. Esse culto era composto de parasitas antigos chamados Las Plagas, que moravam em cavernas sob o castelo da família Salazar. Osmond Sadler tinha uma variante dominante desse vírus, e a variante dominante é capaz de controlar os experimentos. Então, ele é o principal vilão desse jogo. Ao chegar na igreja, Leon encontra Ashley, porém ambos descobrem que foram infectados com o vírus, até que Leon encontra a Ada e, surpreendentemente, o Krauser. Eles se enfrentam. Leon derrota Krauser Finalmente, tendo um momento de paz, ele encontra Ashley e consegue remover o vírus da praga de seus corpos. Depois ele se junta com a Ada, eles derrotam Osmond Sadler e Leon conclui sua missão de resgatar a Ashley. Mission accomplished, right? Mission accomplished. When you're home safe.
Junto do novo presidente dos Estados Unidos, Adam Benford, Leon tem uma nova missão: revelar os podres do governo americano para o mundo todo. Ao chegar em Tal Oaks, eles encontram mais um vírus, o C-Vírus, que infectou o presidente, tornando ele um zumbi. Só que para salvar a vida da agente Helena Harper, Leon se vê obrigado a matar ele. No entanto, Helena conta pra ele que todo aquele desastre foi ocasionado por Derek Simons, que não queria que o presidente vazasse as informações do que tinha acontecido em Raccoon City. Tal Oaks explode, assim como qualquer outro lugar em Resident Evil, porém o Leon e a Helena levam toda a culpa por aquele acontecimento. Então, para limpar a barra deles, eles partem para uma missão na China que também estava sofrendo com o vírus, até que no meio do caminho, eles encontram Ada e Chris Redfield, porém ele estava perseguindo a Ada para matar ela. Afinal, supostamente, ela teria matado o esquadrão dele e por isso buscava vingança. O mais chocante é que aquela não era a Ada, mas sim Carla Radames, uma subordinada do Simons que foi clonada como experimento para se parecer com a Ada Wong. Esse Derek Simons aí queria ter a Ada só para ele, então criou um clone perfeito dela. A antiga Carla Radames criou uma empresa chamada New Umbrella, cujo objetivo era exterminar os Simons e tudo relacionado a ele. No entanto, Leon e Helena encontram ele, que tinha sido infectado pelo C-Vírus, mas é derrotado. Até que eles encontram a Ada, não a Carla Radames, a verdadeira Ada. E de novo, o Dr. Simons aparece. Eles têm um embate final, só que ele perde, de novo. Assim, Leon e Helena conseguem ter uma reputação novamente, e consequentemente, ficar em paz. Um corpo foi encontrado em um hotel abandonado no Centro-Oeste, o mais recente de uma série misteriosa de mortes ocorridas em todo o território dos Estados Unidos. A analista de inteligência do FBI, Grace Ashcroft, foi designada para o caso, no mesmo local onde sua mãe foi assassinada 8 anos antes. Porém, quando a notícia de que um policial desapareceu no hotel é revelada, o agente veterano Leon S. Kennedy também é enviado ao local. Conforme os caminhos de Grace e Leon se cruzam, eles precisam enfrentar seus passados e descobrir a verdade por trás do incidente em Raccoon City. Mas enquanto os terrores de suas memórias ecoam em suas mentes, eles reviverão o pesadelo. Ou por fim, oferecerão um requiem para os mortos. Leon é enviado a uma missão em Rainwood, e seu objetivo era investigar um hotel suspeito, enquanto Grace se depara com o Dr. Victor Gideon, um ex-pesquisador da Umbrella Corporation que se infectou com o vírus Nemesis. Eu sei que você é quem eu estava procurando. A especial, a escolhida. Senhorita Ashcroft. Gideon desejava liberar uma cura, chamada Elpis. Cura essa que foi produzida por Spencer, um dos fundadores da Umbrella. Que chegará para eles. É por isso que eles têm esperança. Eu estava errado. E a culpa me consome. A felicidade não pode ser alcançada às custas dos outros. No entanto, a Elpis era capaz de eliminar qualquer outra arma biológica, mas a informação passada era que ela era uma substância perigosa. Então, devido ao medo e ameaça, a missão principal de Leon é destruir a Elpis. Em determinado momento do jogo, temos a volta de Mr. X e Leon tem um combate definitivo com ele. Porém, após Grace encontrar os arquivos do Spencer, eles descobrem que, na verdade, a Elpis era a cura. O Gideon já sabia, porém o plano dele era muito mais brutal, com um método muito mais radical. Existem 2 finais nesse jogo. O final ruim, onde Grace decide destruir a cura e Leon, infectado com T-Vírus, é confrontado por Zeno. Só que depois, ele morre no processo. Pelo menos eu salvei você. E o final bom, que acontece após a Grace liberar a Elpis pro mundo, onde Zeno é morto pelo Gideon e Leon, após ser curado, derrota ele. Dessa vez, você não levanta de novo.
Agora que eu te apresentei a história, tem alguém que quer te apresentar o nexo dela. Eu sou o Nexo e eu vou fazer a conexão de filosofia com a história do Leon. Então você acabou de ouvir tudo isso. Policial novato com ressaca, sem namorada, jogado no meio de um apocalipse zumbi. Agora me responde uma coisa. O que a filosofia tem a ver com tudo isso? Tudo. Hobbes dizia que sem leis, sem governo, sem ordem, a vida humana se torna brutal e curta. Ele chamou isso de estado de natureza. Raccoon City é o estado de natureza com os zumbis. E o Leon, nesse caos todo, ainda escolhe proteger a Sherry. Uma criança que ele não tinha nenhuma obrigação de salvar. Hobbes diria que isso é irracional, mas talvez seja exatamente isso que separa o Leon dos zumbis ao redor dele. Foucault tinha um conceito chamado biopoder, a ideia de que o poder age diretamente sobre os corpos, decidindo quem é humano, quem é experimento, quem é descartável. Javier Hidalgo usou o T-vírus para transformar pessoas em bioarmas, e no fim se fundiu com o próprio vírus. Foucault diria que esse é o destino natural do biopoder sem ética. O sistema devora quem o criou. Umbrella destruiu seus cientistas. Birkin virou monstro. Javier virou uma planta. Epiteto era escravo e ensinou que só existe uma coisa verdadeiramente no seu controle. Sua resposta ao que acontece. Ashley é capturada, encontrada, capturada de novo. E Leon não controla nada disso. Ele só controla não parar. Já Kant entra quando o Krauser aparece. Kant dizia que o dever moral não escolhe quem você precisa enfrentar. Leon enfrenta o ex-parceiro, não por raiva, mas porque é o certo. Mesmo custando tudo, emocionalmente. E é aí que ele começa a transcender a filosofia do dever puro. Levinas diria que um encontro genuíno com o rosto do outro é onde a ética começa. Não a aparência, mas a pessoa. No P6, Carla Radames tinha o rosto perfeito da Ada. Enganou todo mundo, inclusive o Chris, que passou o jogo inteiro perseguindo a pessoa errada. Chris viu o rosto, não viu a pessoa. Leon reconhece Ada desde o R2, mesmo depois de ser traído, mesmo sem provas. Levinas diria que ele é o único que realmente a encontrou de verdade. Hannah Arendt observou que as maiores atrocidades não precisam de monstros. Bastam burocratas comuns que olham pro lado. Ela chamou isso de banalidade do mal. O governo sabia, ficou quieto, aprovou a destruição de Raccoon City para apagar as provas. Simmons não era louco, era pragmático. Matou Adam Benford porque a verdade ameaçava o sistema que ele protegia. Ninguém precisou ser monstruoso, bastou assinar o documento certo. Platão escreveu sobre prisioneiros que vivem numa caverna, vendo só sombras na parede, acreditando que aquelas sombras são a realidade. A Elpis, para Leon, era uma sombra, uma substância perigosa que precisava ser destruída, só que era uma cura. No final ruim, a sombra vence, a caverna permanece. No final bom, Grace escolhe expor a verdade pro mundo. Leon, pela primeira vez em toda a franquia, finalmente descansa. Ele tem o seu requiem. Platão diria que sair da caverna nunca é confortável, mas é a única coisa que separa o conhecimento da ilusão. O peso total disso, Nietzsche tinha um teste chamado Eterno Retorno. A ideia é simples e brutal. E se você tivesse que viver sua vida exata de novo, infinitamente, sem mudar nada? Esse teste não é sobre reencarnação, é sobre o peso do que você já viveu. Agora aplica no Leon. Raccoon City, Darkside Chronicles, Espanha, Tal Oaks, matar o presidente que ele respeitava, levar a culpa por isso, China, Renwood, e em cada capítulo um novo vírus, uma nova missão, uma nova perda, um ciclo infinito. Nietzsche diria que a maioria das pessoas quebraria nesse teste, e honestamente, faz sentido. Sobreviveu ao Holocausto e concluiu que o ser humano aguenta qualquer como, desde que tenha um porquê. Leon nunca teve paz, mas sempre teve um motivo para continuar. Proteger alguém, revelar uma verdade e encerrar um ciclo. O problema é que lá no Requiem, infectado com o T-Virus, encostado na parede, o porquê começa a depender de uma escolha que não é dele, é da Grace. Arendt explicou o Simmons, Platão explicou o Requiem, e Nietzsche com Frankl explicaram o que nenhum jogo consegue mostrar explicitamente. Peso total de ser o Leon, um policial com ressaca que a filosofia inteira mal consegue acompanhar.